Já parou para pensar como é que se gerencia uma organização com centenas de milhares de pessoas, bilhões em equipamentos e com bases espalhadas por um país inteiro? Como garantir que tudo isso funcione direitinho, de forma correta e eficiente? Bom, no Brasil, a resposta para essa pergunta, quando se fala do Exército, está em um documento fundamental, o Regulamento de Administração, o famoso RAI. E hoje a gente vai desvendar o que ele é e por que ele é tão importante. É um desafio de gestão, assim, numa escala que é quase difícil de imaginar, né? A gente está falando de recursos, de pessoal, de patrimônio de uma Força Armada Nacional. E a resposta para como o Exército lida com essa complexidade toda está, em grande parte, nesse regulamento. Para a gente entender como essa engrenagem funciona, vamos dividir o nosso papo em 4 partes. Primeiro, o que é exatamente o RAI? Depois, vamos dar uma traduzida no dialeto da administração militar. Aí a gente vê as regras do jogo e, por último, como essa organização toda se desenha na prática. Vamos lá? Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Antes da gente se aprofundar nos detalhes, é crucial entender uma coisa. Qual é a missão fundamental desse regulamento? Para que ele serve, afinal? Olha, a gente pode pensar no RAI como se fosse a constituição da gestão do Exército. Ele não vai entrar em cada mínimo detalhe de cada coisinha, mas ele estabelece as grandes diretrizes, sabe? As regras gerais que governam todas as atividades administrativas. É o ponto de partida para qualquer decisão. Então, os objetivos são bem diretos. Primeiro, ser um guia para gerenciar todos os recursos e garantir que essa gestão esteja sempre alinhada com a estratégia maior do Exército. E é importante saber que ele não age sozinho, tá? Outras leis sobre orçamento, finanças complementam o RE. E aqui tem um ponto-chave. Em uma situação de guerra, de campanha, as regras mudam. Aí o RE não se aplica, porque para isso existem outros manuais específicos. Certo. Agora que a gente já sabe o porquê do RAI existir, a gente precisa entender o como ele funciona. E para isso, o primeiro passo é aprender a língua. A administração militar tem um vocabulário próprio e alguns termos são simplesmente essenciais. O primeiro termo é esse aí, agente da administração. Pode até parecer um cargo específico, mas na verdade é um conceito bem amplo. Ele cobre qualquer pessoa, militar ou civil, que tenha qualquer tipo de papel no processo de gestão. Pode ser no planejamento, na execução, no controle. Participou da gestão, é um agente. Agora, aqui a gente tem uma figura de uma responsabilidade, olha, imensa, o ordenador de despesas, ou simplesmente OD. Essa é a pessoa que tem a caneta, a autoridade para de fato gastar o dinheiro público. No fim do dia, é a assinatura dele que libera os recursos da União para fazer as coisas acontecerem. Agora, uma distinção que parece sutil, mas que é fundamental. A diferença entre ato e fato administrativo. Pensa assim para ficar fácil. O ato é a decisão. É, por exemplo, assinar um contrato de compra. Ele cria a obrigação legal, mas nesse ponto o patrimônio ainda não mudou. Já o fato é quando a coisa acontece de verdade. É o dinheiro saindo da conta para pagar aquele equipamento. Então, de forma bem simples, o ato não altera o patrimônio, o fato sim. Esse conceito aqui, segregação de funções, é um pilar de qualquer boa gestão, não só na área militar. A ideia é muito simples e muito poderosa. A pessoa que autoriza um gasto não pode ser a mesma que executa, que registra no sistema e que fiscaliza. Essa separação de tarefas é uma barreira crucial para evitar erros e principalmente para dificultar fraudes. É uma forma de proteger o dinheiro público. Bom, com o vocabulário mais claro, vamos para o coração do sistema. Os princípios. Nenhuma decisão na administração do Exército é tomada do nada, de qualquer jeito. Tudo é guiado por um conjunto bem estrito de regras. E o primeiro ponto, que é absolutamente essencial, é este aqui. A administração do Exército não é uma ilha com suas próprias leis. Não. Ela é parte integrante da administração pública federal. E, por isso, está submetida exatamente às mesmas regras que qualquer outro órgão do governo. E que regras são essas? São os 5 princípios famosos que governam toda a administração pública no Brasil. As ações precisam seguir a lei, que é a legalidade. Tratar todo mundo igual, sem favorecimento, que é a impessoalidade. Ser éticas, a moralidade. Precisam ser transparentes, abertas ao público, que é a publicidade. E, claro, tem que buscar o melhor resultado com o menor custo, que é a eficiência. E esse trecho do regulamento, ele resume tudo. É a estrela guia, o norte de qualquer decisão. Acima de qualquer interesse pessoal, de qualquer interesse de grupo, o que deve prevalecer sempre, de forma total,
é o interesse público, o interesse de todos. Essa é a regra de ouro. Certo, já vimos o propósito, o vocabulário e os princípios. Agora, na nossa última parte, vamos juntar todas essas peças e ver como essa máquina organizacional realmente funciona na prática, no dia a dia. A peça fundamental dessa estrutura toda é a organização militar, a OM. A gente pode pensar nela como a unidade básica, sabe? O bloco de construção do Exército. Qualquer batalhão, regimento, diretoria que tenha uma estrutura formal, um nome oficial, é uma OM. Só que nem toda OM é igual quando o assunto é gestão. Existe uma hierarquia de autonomia. Lá no topo, a gente tem a unidade gestora, a UG, que tem autonomia total para gerenciar seus próprios recursos. Mais abaixo, existem OMs com autonomia parcial e na base, aquelas que não têm autonomia nenhuma, dependendo totalmente de uma UG para sua administração. Isso cria um sistema de controle de responsabilidade em cascata. E o ponto crucial sobre essa estrutura é justamente esse. O que o EIAE busca é um equilíbrio bem delicado. Por um lado, o controle precisa ser centralizado para garantir que as regras estão sendo seguidas e o dinheiro público bem usado. Por outro, as unidades lá na ponta precisam de agilidade para cumprir suas missões. Toda essa estrutura foi pensada para tentar alcançar esse balanço. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? O RAI é sem dúvida um manual super completo para uma boa gestão. Mas será que a existência de regras tão detalhadas é por si só uma garantia de que tudo vai funcionar perfeitamente? A questão que fica no ar é sobre essa eterna dança entre a perfeição da regra no papel e a realidade da execução, que, no final das contas, depende sempre da integridade e da competência das pessoas envolvidas.